Faltam 5 meses para as eleições e o temor, a preocupação de que o Bolsonaro não aceite o resultado das eleições, não aceite o voto popular, aumenta a cada dia. E a semana ocorreram alguns desdobramentos que eu quero dividir com vocês aqui, incluindo a live de ontem. A live de quinta-feira do Bolsonaro é sempre um material, sabe, exótico e bizarro para analisar. Então, vamos falar sobre isso hoje, né, sobre as eleições e a possibilidade de um golpe de Estado bolsonarista no Brasil. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal também e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então o que aconteceu? Qual é a história? Vamos começar aqui com um trechinho da live de ontem do Bolsonaro e a partir disso a gente vai entender o que está acontecendo. Então assistam. Convidaram as Forças Armadas, repito, as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo. Não vão fazer isso. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram convidadas e as Forças Armadas são bastante zelosas. Eu entendo que o TSE, salvo o melhor juízo, deve agradecer às Forças Armadas e tomar as providências. Eu adianto também aqui, primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora deixo claro, até adianto para o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. Antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. As eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é um momento para o TSE, com toda certeza, né, mostrar para o mundo, através dessa empresa de fazer auditoria, que nós temos o sistema mais confiável do mundo no tocante às eleições. Inclusive, vamos dar os parabéns para Bangladesh e para Butão também, são os outros 2 países apenas que fazem eleições com esse sistema eleitoral. Já que as pesquisas dizem que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui. Bem, nesse vídeo aqui, como vocês viram, tem o Bolsonaro junto com o general Heleno e ele falando ali sobre a participação das Forças Armadas na apuração dos votos, na fiscalização da eleição e também que ele vai contratar uma empresa privada para verificar a segurança das urnas eletrônicas e, se por acaso descobrir alguma falha, já vão advertir antes mesmo das eleições e aí ele pode confrontar o TSE, né, que é o que ele tem feito já há um bom tempo, confrontar o TSE e exigir que seja seguras as eleições. E aí, essa semana, saiu uma reportagem bastante estranha, preocupou as pessoas, na verdade, da Reuters. Diz o seguinte, aqui é a manchete, exclusivo, chefe da CIA disse ao governo Bolsonaro para não interferir, para não atrapalhar as eleições no Brasil, afirmam fontes. E nessa reportagem aqui mostra como o diretor da CIA, William Burns, foi ao Brasil ano passado e conversou com figuras importantes do governo Bolsonaro. Aqui ele menciona nominalmente, né, General Heleno e também o Alexandre Ramagem. E esse diretor da CIA, o Burns, ele teria dito, esse pessoal da cúpula do governo Bolsonaro, que era para o Bolsonaro parar de ficar pondo em dúvida, sabe, questionando a credibilidade das urnas e da eleição no Brasil. Que era muito importante que houvesse uma transição pacífica, que era muito importante que as eleições fossem respeitadas. E aqui, esse tópico vai ser fundamental para a gente entender o que está acontecendo, porque alguns dias atrás, o ex-cônsul dos Estados Unidos no Brasil, o Scott Hamilton, ele publicou um texto no jornal o Globo, e o título é Defendendo a Democracia. E diz o seguinte aqui, o Hamilton: como cônsul-geral no Rio, entre 2018 e 2021, testemunhei as formas como Bolsonaro e seus apoiadores tentaram sabotar a integridade do processo democrático brasileiro, e suas, em geral, espetaculares instituições democráticas independentes, imprensa, ONGs, TSE, STF e o próprio sistema de votação.
A intenção é clara e perigosa: minar a fé do público e preparar o palco para o esforço de recusar-se a aceitar seu resultado. Não tenha dúvida, Bolsonaro se enxerga como um enviado de Deus para salvar o Brasil do comunismo, entre aspas aqui, né? É uma visão messiânica impermeável à razão. A presença de Carlos Bolsonaro, seu líder de campanha nas redes sociais, na delegação que em março encontrou Vladimir Putin, presidente de um país que é um sofisticado manipulador digital de eleições, deveria nos deixar com a pulga atrás da orelha. E aqui ele reforça, né, que o Hamilton ele elogia a democracia brasileira, as instituições, o modo como as coisas acontecem no Brasil e como o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. É alguém que está o tempo todo se chocando contra as instituições, forçando as tintas, esticando a corda e tentando levar a uma ruptura. A gente sabe disso. Eu falei sobre isso aqui inúmeras vezes nos últimos 4 anos, né? Várias e várias vezes a gente voltou aqui para falar sobre como ele estava, sabe, com falas golpistas, ameaçando a democracia, ameaçando o STF. Então, a preocupação, ela é concreta, ela é real. Se vai acontecer, são outros 500, mas ele cava esse buraco. Ele está tentando sabotar a democracia. É o que ele faz o tempo todo. E daí, a questão que surge, e essa questão central, né, relacionada a isso, é porque a CIA, essa agência de inteligência norte-americana, está preocupada com o golpe de Estado no Brasil. Aqui a gente tem que fazer um retrospecto, né? Porque o que é a CIA? O que é a Central Intelligence Agency, né? Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos? O que é isso? A CIA ela foi criada nos anos 40 nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, e foi criada como uma agência de espionagem, né? Uma agência de inteligência, entre aspas, aqui, de espionagem. É uma agência para coletar informações e ajudar o governo a tomar decisões a partir dessas informações coletadas. Então, assim, a gente tem que pensar que claro, o cinema criou o imaginário da CIA, né, dos agentes da CIA, sabe, figuras que pulam sem paraquedas de avião, que pegam helicópteros de inimigos e saem voando, que lutam várias artes marciais diferentes, que pulam em cordas de prédios, que fazem um monte de coisas mirabolantes. Tem um monte de apetrechos também, super sofisticados, né, sabe, aparelhos que filmam, isso aqui lá, câmeras retinais, tem um monte de coisa, né, tipo James Bond. James Bond ele seria o protótipo do agente da CIA do cinema. Embora ele seja britânico e estaria mais inspirado no MI6, que é a agência de espionagem britânica, mas é o protótipo, né? O Ethan Hunt, por exemplo, do Missão Impossível, são os agentes secretos que fazem coisas mirabolantes. Na verdade, no mundo real não é isso. Boa parte dos funcionários da CIA são burocratas carimbando papel no escritório. Mas quem está em campo raramente vai ter alguma oportunidade para fazer uma coisa espetacular. Eles vão lá, pegam informações, encontram informantes, repassam isso para a central, então não tem nada muito espetacular, embora, historicamente também, ao longo dessas últimas décadas, a CIA tenha participado ativamente para minar a democracia em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. E aí que entra a questão, e aí que entra o ponto complicado dessa história, porque assim, tradicionalmente, historicamente, a CIA é conhecida por se infiltrar em governos ou inimigos dos Estados Unidos, ou aliados dos Estados Unidos, e tentar ou sabotar o governo, ou sabotar a oposição ao governo aliado. Então, só para alguns casos aqui, ao longo das últimas décadas, de operações dos Estados Unidos com a atuação da CIA na América Latina. Aqui a gente fala de muitos golpes de Estado ao longo dos 60 e 70, nos quais os Estados Unidos atuou de maneira aberta ou oculta para a derrubada de governo e a implementação de regimes autoritários. Então aconteceu na Argentina, anos 70, na Bolívia, anos 70, Brasil, anos 60, no Chile, anos 70, em Cuba, eles fizeram várias operações para tentar matar, por exemplo, né, o Fidel Castro, para invadir Cuba e tentar reverter o regime, na República Dominicana, nos anos 60, na Guatemala, nos anos 50, no México, ao longo de várias circunstâncias também, na Nicarágua, no Panamá e no Paraguai. Então, assim, só na América Latina, aqui a gente fala só de América Latina, porque há outras situações. Basta pensar também num caso emblemático, também mais recente, que foi no Afeganistão, quando o governo americano, através da CIA também, ajudou guerrilheiros afegãos, os Mujahideen, a enfrentarem as tropas soviéticas que estavam em guerra contra o Afeganistão. E aí estava no contexto da Guerra Fria, né? Então, assim, de um lado você tinha agentes da CIA, por exemplo, fazendo espionagem, contra-espionagem, e havia agentes da KGB, da União Soviética, também fazendo isso. E esses agentes estavam em vários países do mundo manipulando a percepção coletiva, plantando informações. Um caso, por exemplo, né, só para citar a Guerra Fria aqui, um caso foi na Itália, quando, após a Segunda Guerra Mundial, os comunistas, os socialistas eram muito populares, os partidos, né, nas eleições italianas, e aí a CIA foi e atuou para favorecer partidos de oposição, partidos de direita, para que eles ganhassem eleições contra os comunistas. Então, isso é muito conhecido e muitos desses documentos estão disponíveis no site da CIA, porque são documentos dos anos 60 e 70 e já foram abertos para domínio público. Então, se você tem interesse de saber essas coisas, vá no site da CIA, tem lá o arquivo, tem lá as páginas e você pode ler os documentos, as comunicações,
sabe, telegramas enviados entre embaixadas nos países estrangeiros para os Estados Unidos, e você pode ler as operações que eles faziam. No Brasil, por exemplo, quando teve o golpe de Estado de 64, os americanos estavam de plantão. Caso os militares brasileiros não houvessem conseguido tomar as instituições, né, tomar o poder no país, os americanos invadiriam e contribuiriam para a tomada de poder e derrubada do governo de João Goulart. Então, os Estados Unidos têm uma atuação nesse sentido, não apenas nos Estados Unidos, aqui estou falando do caso específico porque essa reportagem se refere à CIA. Tem um histórico longuíssimo de influência, manipulação, interferência em políticas de outros países, claro, com a intenção de manter sua esfera de influência, de manter governos alinhados. Nesse caso em particular do Bolsonaro, pode ser que tenha a ver com isso, inclusive. Pode ser, inclusive, que eles estejam pensando assim, olha, o Bolsonaro é uma ameaça, ele não é alguém alinhado aos Estados Unidos, como eles diziam, mas era alguém alinhado ao Trump, é alguém alinhado aos republicanos. Caso o Bolsonaro se reeleja, será um governo hostil ao governo do Biden, então é importante que ele não se reeleja. Talvez tenha esse propósito, né, de uma virada de governo, entrando Lula, seria mais amistoso para o governo americano do que é o governo do Bolsonaro. Talvez tenha a ver com isso. Talvez seja, na verdade, um trabalho de desinformação, de jogar essa informação agora no ar, jogar essa notícia no ar, e isso causar uma sensação de alarmismo nos brasileiros, de modo que as instituições passem a trabalhar e tentem neutralizar o Bolsonaro nos seus intuitos golpistas. Pode ser que tenha muitos propósitos. É aí que está a questão. Como é um trabalho por debaixo dos panos, isso, né? Como a CIA opera nesse submundo da informação e da política, pode ser muitas coisas. Pode ser justamente para causar ruído e as pessoas se articularem. Mas, no caso do Bolsonaro, como já falei, essa semana inclusive, a vitória do Bolsonaro, caso ele viesse a ser reeleito, isso impactaria no mundo. Isso impactaria na América Latina e levaria, possivelmente, ao fortalecimento de outros grupos extremistas de direita pelo mundo. Então, certamente, a preocupação agora do governo Biden, né, vamos dizer aqui, governo Biden, não os Estados Unidos, do governo Biden, é que isso não aconteça, porque isso pode levar progressivamente também a uma vitória depois para o Trump. A gente tem que pensar no médio e longo prazo aqui. Eu acho que os americanos estão pensando já na próxima eleição deles e como eles têm que tentar controlar um pouco aqui o que está acontecendo no mundo, né? É assim, aquela noção clássica dos americanos de que eles são xerifes do planeta e que eles têm que controlar o jogo político global. De qualquer maneira, é preocupante você saber que a CIA está advertindo sobre a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, porque essa é a preocupação. O artigo, né, escrito pelo ex-cônsul aqui é muito claro, ele fala aqui claramente, o Bolsonaro tem intenções golpistas, ele quer sabotar as eleições, ele quer sabotar a democracia. E eu não vejo nenhuma circunstância na qual o Bolsonaro vai simplesmente aceitar a derrota na eleição. Eu não vejo essa possibilidade. E aqui a gente tem que recordar, né, o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump era alguém que questionava as urnas, que não eram eletrônicas, eram urnas com cédulas impressas, ele questionava as urnas de papel nos Estados Unidos. Ele pede para o Joe Biden e ele pede recontagem, ele tenta pôr areia no processo, ele não reconhece até o último minuto que ele perdeu as eleições, e daí, como consequência disso, no dia de certificação da eleição, no dia que eles confirmariam no Congresso americano que o Joe Biden era de fato o novo presidente, os trumpistas invadem o Capitólio, que é a sede do Congresso norte-americano, invadem o Capitólio, pessoas morrem lá dentro, muitas pessoas foram presas e processadas por essa invasão. Então, ali houve algo inédito na história dos Estados Unidos, que foi a invasão da sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos para evitar que um presidente vencedor das eleições fosse reconhecido como tal. E aí, se a gente pensa, né, numa história democrática americana, que tem aí mais de 2 séculos de continuidade, né, desde a Revolução Americana até agora, naquela que seria considerada a mais sólida democracia do mundo, entre aspas aqui também, né, muitas aspas aqui. Se isso aconteceu, o que não pode acontecer no Brasil, que já tem um histórico de, sabe, de golpes de Estado, de militares envolvidos na política, de um espírito golpista, né, que perpassa não apenas o presidente, mas nesse momento nos dá a impressão que as próprias Forças Armadas estão embarcando nessa conversa. Se um país com democracia sólida, entre aspas, teve uma tentativa de insurreição, o que não pode passar no Brasil. E aí você tem um presidente, um político como Bolsonaro, que há anos tem questionado as urnas eletrônicas, há anos tem questionado o processo eleitoral, e é alguém que é perigoso. E aí eu vou para vocês aqui, no comentário fixado, o link para uma thread no Twitter, do cientista político Guilherme Casarões, que ele explica aqui como é essa atuação do Bolsonaro para questionar a eleição, para questionar as urnas e para questionar também a auditoria independente, né? Por exemplo, a União Europeia, que queria mandar uma delegação para o Brasil para poder fiscalizar as eleições, né, acompanhar as eleições. Por que o Bolsonaro não quer essas coisas? É bem interessante porque vai mostrando aqui o longo histórico de anos do Bolsonaro já questionando as urnas eletrônicas que o elegeram como deputado e que o elegeram como presidente. Então, é aquela coisa, né?
Mas de uma maneira, essa história é muito esquisita. Essa história da CIA, por exemplo, agora envolvida, né, falando que conversaram com o general Heleno e com o Ramagem sobre isso, pedindo para que o Bolsonaro parasse de ameaçar as eleições. É muito estranha essa história, é muito estranha e não deixa de preocupar, porque aqui a gente fala de uma potência como os Estados Unidos, que tem um histórico de influências, né, de interferências políticas em outros países, e para onde isso levaria, na verdade, né? Tipo, o que está por trás disso? Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para vocês. Eu preparei uma aula para o dia 12 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aula que eu vou dar ao vivo, para vocês poderem fazer perguntas e interagirem comigo e para você se inscrever nessa aula, onde vocês vão aprender todo o básico do mercado de ações. É só vocês clicarem no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito, é todo o básico que você precisa saber, nunca mais cair em armadilha nenhuma. Então vai lá agora, clica aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Um abraço e até lá!